As nuvens estão logo ali na propriedade vizinha, mas às vezes não chegam por aqui. O produtor rural precisa da chuva e da seca no momento certo, mas isso não vem acontecendo nos últimos anos, o que dificulta o trabalho no campo. O café é uma das lavouras que tem sofrido mais com a instabilidade climática. E para não ter surpresas, agricultores têm investido cada vez mais em irrigação por gotejamento, que reduz os custos e melhora a produtividade. A Fazenda Santa Terezinha de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, produz café há algumas décadas. Hoje são 240 hectares de cultivo. Recentemente, a produção ficou mais difícil por causa da falta de chuvas e passaram a adotar a irrigação como alternativa. A gente estava tendo uma perca de produção muito grande porque estava abortando. A planta até floria, mas com as altas temperaturas e muita estiagem, muito abortamento e a gente não estava tendo a produção esperada. E aí tinha que investir. Tinha que investir, tem que tentar renovar, fazer algo, né? E é por isso que a gente partiu para o lado da irrigação. Com o apoio de técnicos da empresa de irrigação, foi elaborado um projeto para 70 hectares da propriedade. Em 4 anos, pretendem usar na fazenda inteira o sistema de gotejamento. Para implantar a tecnologia, é preciso fazer uma análise do local. O investimento varia de 5 a 8 mil reais por hectare. Quais são os dados que a gente precisa para elaborar o projeto? É saber qual é a fonte de água do produtor, onde está localizada essa fonte de água, tá? A topografia da área, então a gente tem que ter um levantamento do mapa plano e altimétrico, tá? E saber exatamente qual variedade ele vai plantar, qual que é a idade da planta, para daí sim poder elaborar um agroprojeto, tá? E o produtor poder implantar na sua lavoura. O resultado vem logo. Essa plantação, com 2 anos e meio, vai ter a primeira safra comercial com o dobro de produtividade e até um ano antes da convencional. Colheita que já vai pagar os investimentos. Se a gente tivesse com ela de sequeiro, a gente não teria mais que 25, 30 sacas por hectare de média aqui no talhão. E irrigada aqui, vocês podem estar vendo, né? A gente vai ter uma safra aí de 60 sacas por hectare, né? Mais que o dobro aí do que a gente iria colher. Em relação às plantas mais velhas, o benefício é não ter mais quebras grandes por causa da bienalidade. Desta forma, a produção de um ano para outro apresenta menor variação. O café de sequeiro, geralmente, a gente tem uma safra alta e no ano seguinte, né, cai lá embaixo. A gente vai ter 20%, 30% da safra que a gente teve. E com a irrigação, a gente diminui muito, mas muito isso. Fica muito próximo aí dos 70%, 80% da média de produção. O técnico explica que esses resultados são possíveis por causa da eficiência no uso da água. O gotejamento atinge 95%, enquanto o sistema de aspersão alcança 70%. Segundo ele, pesquisas indicam que mesmo em situação de chuva adequada para sequeiro, o sistema pode dobrar a produtividade. Quando eu comparo os milímetros que eu utilizei para produzir uma saca de café irrigado, ele é às vezes 100% menor do que uma área de sem irrigação, né? Ou seja, a nossa produtividade da água é bem maior. E isso é um fator bastante importante, porque a gente está conseguindo utilizar pouca água para produzir bastante café, que o caso aqui é a nossa cultura. Outro benefício da tecnologia é a possibilidade de aplicar fertilizantes e outros produtos químicos de acordo com a necessidade da planta. Aqui as soluções ficam em caixas d'água e é o Luiz Carlos sozinho que monitora o uso na casa de máquinas. Isso traz, além da economia dos insumos, menor gasto com mão de obra, que é hoje uma das maiores preocupações dele. Você precisa do trator, você precisa da máquina para estar jogando esse adubo e precisa de gente para estar suprindo a necessidade do implemento na lavoura. E aqui não, aqui uma só pessoa vai lá e programa, está a cauda preparada, está vindo sozinho aqui com uma agilidade muito grande, uma precisão muito maior. Cristiano ainda conta que o sistema pode aplicar os fertilizantes em doses constantes e pequenas, o que diminui as perdas e aumenta o rendimento. É a chamada nutri-irrigação. Isso é bom para o desenvolvimento das plantas e ainda impacta indiretamente no controle de pragas e doenças. A planta ela vai receber esses fertilizantes de maneira mais parcelada ainda, de acordo com as suas necessidades nutricionais e fisiológicas. Primeiro que aumenta a produtividade, tá? A gente tem médias hoje aí de café, médias de 7, 8, 10 anos aí de cafés com quase 70 sacas por hectare. E a parte sanitária, claro, uma planta bem nutrida, ela vai expressar mais resistência, né? Como o ser humano, se ele está bem alimentado, tá tudo em dia a saúde dele, ele vai ser mais resistente à entrada de doenças e o mesmo ocorre numa lavoura bem nutrida, nutri-irrigada e irrigada por gotejamento.
Hoje, cerca de 7 milhões de hectares são irrigados no Brasil, mas de 60% estão localizados no sul e sudeste. O potencial é 10 vezes maior, o que deve movimentar o mercado nos próximos anos. Até 2030, mais de 3 milhões de hectares devem passar a usar a irrigação no Brasil. Pensando neste mercado, a empresa do Cristiano estuda novas tecnologias para aperfeiçoar a técnica. Sensores instalados pela lavoura enviam dados para o computador interpretar e sugerir o que deve ser feito. O produtor, na palma da mão, ele consegue ligar e desligar o sistema de onde ele estiver. Ele pode estar viajando, pode estar fora do país, inclusive. Ele consegue fazer uma análise de toda a lavoura dele, da parte de solo, como é que está a temperatura, previsão de chuva, etc. E ao mesmo tempo que ele recebe recomendações agronômicas baseadas em mais de 50 anos de conhecimento aí da empresa, né? Falando exatamente o que ele deve colocar de irrigação, o que ele deve colocar de nutri-irrigação para a planta.